Muito bem, bom dia. Vamos juntos para aprender, vamos juntos para construir, vamos juntos nesse nosso desenvolvimento pedagógico, nesse nosso desenvolvimento de interação comportamental, também de projetos e desenvolvimentos para você aperfeiçoar a sua visão de mundo, o seu comportamento, a sua perspectiva de vida, não é? E hoje nós iremos falar sobre o momento da correção. Correção essa que é de grande significado, é de grande importância para você compreender a necessidade e até vamos dizer assim a grande oportunização que você vai dar para você próprio, para a sua vida, para o seu comportamento, para a sua essência, de corrigir alguns atos, algumas ações, algumas projeções, algumas manifestações do seu comportamento que não estão adequadas, não estão assertivas e que muitas das vezes vão causar problemas à frente dentro da sua construção imaginética e dentro também até da sua construção pessoal de atuação e intervenção durante o seu dia a dia, durante o seu, vamos dizer assim, manifestar pessoal em uma relação social, ok? Muito bem. O que vem a ser esse motivo de uma correção? O porquê que temos que corrigir? É preciso corrigir para poder se ampliar. É preciso corrigir para se readaptar. É preciso corrigir para poder se colocar em uma condição e posição de um desenvolvimento adequado para avançar, para conquistar um resultado que você está buscando alcançar e conquistar. Então, a garantia de uma boa interação, ela vai determinar não somente a iniciativa, tá? Vamos dizer assim, uma resolução de processo, mas também o momento dessa própria correção que você vai desenvolver. Então, em que podemos dizer que se marca a preferência pela uma sinalização, tá? E pela uma resolução no próprio turno da fonte do erro, da onde você percebeu que tem alguma coisa errada, que não está dando certo, que não está se adequando, que não está funcionando, tendo um resultado positivo para você desenvolver, para você avançar, para você conquistar um espaço melhor dentro da sua ação, dentro da sua atividade, dentro do seu relacionamento, dentro da sua convivência, tanto interior como exterior, tá? E aí é preciso, primeiramente, pensar que, de um modo geral, todos aqueles que participam da conversação e de uma interação e até de uma comunicação interpessoal, eles sempre no intuito de garantir um bom entendimento, não vão deixar passar situações de correção. Aquela correção da palavra, da frase, da entonação, da expressão facial, do olhar, de alguma questão que na sua comunicação interpessoal lhe está prejudicando. Então, a distância, tá, entre o enunciado e a fonte de aonde está o erro e o enunciado na proposta da resolução também tem de ser, nesse aspecto, a menor possível. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldades de perceberem os seus pontos frágeis e de virem a fazer ali uma correção e uma readaptação do que precisa readaptar e extrair o que precisa extrair. Então, o objeto da correção é sempre considerado um julgamento dos participantes desse convívio, desse relacionamento, dessa comunicação interpessoal. Podendo-se até dizer que a qualquer aspecto da formação ou até dos próprios conteúdos de um texto, tá? É que se reconhece três blocos de erros centrais. Os blocos considerados erros fonéticos e fonológicos, tá?
os erros morfossintáticos e os erros semântico-pragmáticos. Os fonéticos fonológicos é uma questão da sua verbalização, expressão verbal e até da produção em que a entonação sai na sua locução da palavra, da expressão, do som da sua voz, de algumas questões que são fonéticas e também estão relacionadas a questões fonológicas, tá? E principalmente aquela pessoa que fala muito baixo, fala para dentro, ou aquele que fala muito alto, fala muito rápido, aquelas questões que precisam ser mensuradas. Não é? Depois nós vamos ver os morfossintáticos, que são justamente aquelas pessoas que elas não conseguem expressar uma certa frase, ou uma certa palavra, ou uma certa expressão, porque tem dificuldade de poder descrever o pensamento ou interpretar o seu pensamento de acordo com a palavra, a expressão e a frase, até que for construída, de forma que essa fique compreensível, inteligível e concebível. E também o semântico pragmático é aquele que ele está com erros semânticos já constatáveis, mas ele fica preso porque é algo pragmático da sua própria forma de comunicação, da sua própria forma de apresentar um texto, de realizar aquela exposição, de falar o que pensa, o que projetou, o que considerou, de uma forma muito categórica, pragmática, de uma semântica que está reduzida somente à sua, quem sabe, inteligibilidade e que dificulta muitas vezes ao público a compreensão do que ele está comunicando, falando e tratando. Uma outra questão também que nós temos que agora colocar em pauta é justamente as estratégias desta correção, tá? Que são os rituais ou os modos recorrentes pelos quais aquelas pessoas que se comunicam vão assinalar o erro e vão fazer uma reformulação envolvendo inclusive marcadores que podem ser não verbais, tá? Como questões de curva intuativa, né? Curva intuativa, acentuação do elemento corretor, as questões verbais ou não verbais, compostas por expressões estereotipadas ou até mesmo não estereotipadas, tá? E aí é que podemos começar a pensar que pode ainda ser fortes ou fracos em relação inversamente proporcional à necessidade de se evidenciar as relações semânticas fracas, que são os marcadores fortes, e claramente opostas, que são os marcadores pouco específicos, tá? Então, examinando o elemento, ou até um elenco, ou até uma construção desses marcadores de correção, tá? Nós vamos ver, por exemplo, os seguintes elementos que precisamos considerar. Primeiro, a pausa. Segundo, o prolongamento de vogais. Terceiro, repetição, tá? Quarto, truncamento ou interrupção. Quinto, as expressões verbais estereotipadas, tá? Outra questão também que podemos colocar, a mudança de curva de entoação, a aceleração do ritmo. E além desses outros marcadores, aí com certas expressões verbais estereotipadas, como a questão de advérbios, de conjunções e de interjeições, nós vamos ver que o não é
nesse aspecto, o marcador, o mais característico da correção. Tá? Principalmente concernente às preferências da pausa e da reedição de um texto ao ser ele comunicado e falado. Então, tais dados vão ser evidenciados nessa comunicação que é preciso ser considerado. Primeiro, a tendência, ou seja, que é a tendência pela correção entre essas oposições semânticas fortes e o elemento pausa, que é um elemento que é muitas vezes pouco marcado, não considerado de grande significância, mas de grande importância. Em outras palavras, nós corrigimos preferencialmente aquilo que levaria ao entendimento numa direção oposta à pretendida, e o movimento na direção da garantia da intercompreensão, ele vai determinar rituais idênticos nas línguas estudadas pelos autores da presente exposição português, alemão e inglês. Tá? As funções de correção são quando as funções da correção, as autoras que são citadas, inclusive, que nós estamos trabalhando, que elas vão dizer questões, por exemplo, como a tipologia, a função cognitiva informativa, elas são evidenciadoras de necessidades de intercompreensão que depende, por exemplo, o texto ser considerado objetivo ou não objetivo. Então, existe uma questão pragmática ou enunciativa que é a de levar a compreensão do falante às opiniões e os sentimentos que são de cunho social ou interacional. Então, são responsáveis, inclusive, por reconhecimento das intenções do falante e também dessa troca de relações intersubjetivas aos envolvimentos emocionais do ser. Tá? E aí também uma outra questão a ser também colocada nessa comunicação e nessa verbalização é as parafrases. Porque as parafrases, elas são identificadas a partir das unidades de informação e da própria conversação, que são definidas inclusive pela unidade e pela completude de um sentido pelos marcadores verbais e os prosódicos que vão delimitar os enunciados das questões. Então, por exemplo, numa questão de um exemplo que nós podemos dar, eu até vou colocar um aqui para vocês poderem perceber. Por exemplo, e que bom, então, e qual é que é a sua atividade agora? Aí a resposta, vamos colocar aqui do Pedro, não faço nada. E aí vem a resposta do Eduardo, e agora nada? E o senhor lê jornal, assiste televisão? E aí o Pedro, televisão eu não tolero. Né? Ele já usou aqui um problema, vocês viram, um problema fonético e um problema fonológico também, ao expressar a expressão eu não, tá? Eu não tolero muito aqueles programas, tá? Outra questão de erro também agora sintático, não é? E também acaba se tornando um erro semântico quando ele coloca o muito no singular. De negócio, de novela e tal. Aí já um erro, agora semântico pragmático. Mas jornal dá. Outro erro fonológico. Televisão, assisto todos os dias. Então você vê que muitos diálogos, muitas comunicações, as pessoas têm dificuldade
em processar um diálogo dentro de uma gramatização, dentro de uma abordagem gramatical correta, perfeita, compreensível, inteligível, porque possuem erros sintáticos, erros morfológicos, erros fonológicos que precisam ser corrigidos, reconstruídos e readaptados para uma melhor comunicação. Então, é preciso sim corrigir, construir, ampliar e fomentar o seu diálogo para se tornar um diálogo assertivo. Era isso que nós tínhamos para hoje, aqui no seu canal Mentoria e Saberes, pedindo sempre que dê sempre seu like, compartilhe e, se quiser ter mentoria conosco, nós vamos deixar já o número aí na tela, mas vou aqui falar para vocês que é o nosso número para o WhatsApp, que é o 62, tá? 981 09 17 77, ok? Obrigado a todos.